28 de janeiro de 2022, nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que tornastes Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e o amor à ciência sagrada, dai-nos compreender os seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua caminhada. Que alegria nos encontrarmos. Muito prazer, eu sou o Padre Diego Araújo. Hoje nós vamos meditar um pouquinho a vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, este santo presbítero e doutor da Igreja, cuja memória celebramos hoje, viveu no século XIII. Nasceu aproximadamente, não sabemos precisamente, no ano de 1225, mais ou menos. Faleceu em 1274. Nasceu perto de Monte Cassino, no castelo de Roccasecca. São Tomás de Aquino, aos 18 anos, entrou para a congregação dos dominicanos. Tão jovenzinho se tornou frade dominicano, estudou, depois aperfeiçoou seus estudos, era discípulo de Santo Alberto Magno. Santo Tomás de Aquino se apaixonou pela doutrina da Sagrada Escritura e dos santos padres da Igreja. Serviu-se da filosofia, especialmente da filosofia de Aristóteles. Nós dizemos, entre aspas, que Santo Tomás é a versão cristã da escrita aristotélica. Santo Tomás, um fiel discípulo da verdade, buscava a verdade expressa nas coisas, nas realidades. Santo Tomás de Aquino, aquele que buscou a verdade acima de tudo. E é pela busca da verdade que ele escreveu, dentre as suas obras, as duas maiores, a Suma contra os Gentios e a grandiosa Suma Teológica. A Suma Teológica é a fé estruturada de maneira escolástica. A fé cientificizada na escrita. Uma obra perfeita. Pena que ele morreu e não completou a obra, mas os seus escritos são geniais. Santo Tomás de Aquino recebeu o título de doutor da Igreja porque as suas obras é uma das mais perfeitas expressões da teologia cristã.
A Igreja Católica, de maneira muito singular, o Concílio Vaticano II, fez uma adesão considerável ao seu pensamento. Santo Tomás é chamado o doutor angélico. Nesta memória litúrgica, o que nós temos a refletir diante dessa biografia que o padre apresentou? Tantos minutos gastos para apresentar um santo tão importante para a Igreja em sua doutrina. Uma coisa muito importante, meus queridos, e que Santo Tomás vai nos ensinar com a sua vida, é que nós podemos compreender o estudo e a ciência como um instrumento de santificação. Sobretudo as pessoas que são estudantes. O estudo pode nos aproximar de Deus. Com a sua vida, Santo Tomás de Aquino nos ensinou isso. Por isso é muito importante nós, no barulho do mundo, no barulho das nossas rotinas, pararmos, lermos um artigo de fé, lermos um livro cristão. Às vezes nós não temos tempo para a busca do conhecimento. Isso é muito importante. É claro que a espiritualidade, ela vai além do conhecimento científico, até mesmo da teologia. Mas esse conhecimento científico, o conhecimento por meio da leitura, por meio da aquisição do conhecimento, ela é o ponto de partida para a ação do Espírito Santo em nós, na nossa espiritualidade. Você que está me escutar, que conseguiu chegar até esse ponto dessa gravação, porque às vezes nós não conseguimos muito, não suportamos saber da vida, sobretudo dos santos, né? Paramos no meio, cortamos o áudio. Você que está a escutar até o fim, há quanto tempo você não leu um artigo de fé? Há quanto tempo você não leu um livro cristão, um livro dos santos, para enobrecer a sua espiritualidade, a sua intimidade espiritual? A Sagrada Escritura é o ponto de partida, é o básico, mas nós temos de ir além. Ai, padre, não dá tempo. Ai, não consigo me concentrar. Tudo é uma questão de se programar. Se programar, colocar horários para fazer tal coisa. Tudo também é uma questão de preparar o ambiente. Se saia do barulho e vai para um lugar de calmaria, e ali você vai fazer a sua leitura espiritual. Tantos livros. O padre não está dizendo, vai lá e pega a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e começa a ler, porque também você não vai conseguir fazer aquela leitura um pouco difícil. Mas tem tantos livros espirituais de santos da igreja, que são livros enobrecedores, livros com conteúdos bons e de linguagem simples. De linguagem simples. Um livro muito famoso, que todo mundo conhece, né? Busque aquele livro. Eu já ouvi falar de tal livro. Vai lá, busque. Sobretudo se for de um santo da igreja, leia sem medo. Se ele é santo, leia sem medo. Não só livros como artigos, textos, a palavra do Papa. Às vezes nós mexemos tanto na internet, começando pelo padre, nas redes sociais. E o Papa Francisco tem escrito tantas mensagens e nós não lemos. Às vezes seguimos tantos perfis no Instagram
E o Vatican News, nós o seguimos, que é a voz oficial da Igreja Católica. Não lemos o pronunciamento do Papa. Ontem, por exemplo, saiu em diversos jornais que o Papa estava se pronunciando sobre um determinado assunto, sobre o homossexualismo na vida das crianças, que os pais deviam acolher, e os jornais seculares, mundanos, eles polemizam, eles aumentam. Quem de nós foi lá no site do Vatican News, o site oficial do Vaticano? Quem de nós foi pesquisar o que o Papa realmente disse? É algo a se questionar como católico. Tem dúvidas sobre a fé? Por que disso? Por que isso não aquilo? Qual a diferença disso e aquilo? Vai estudar, vai buscar na internet. Nesta memória de Santo Tomás de Aquino, é um convite a nós refletirmos. Como está o nosso interesse na busca pelo sagrado? Ou será que a gente quer viver uma vida fria, espiritual? Eu vou lá na missa, comungo e não quero mais compromisso com Deus e com a igreja. Nós precisamos conhecer mais a nossa fé. Tudo tem um porquê. Tudo, tudo, tudo. E a fé cristã, como ela é integralmente a verdade sobre todas as coisas, nada na fé cristã se contrapõe. Nada. Amemos a ciência sagrada. Busquemos conhecer a nossa igreja e ao nosso Deus naquilo que Ele permitiu que conhecêssemos. Que Deus os abençoe. Um final de semana cheio da experiência e do conhecimento de Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.